Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária desse dia 1º de junho de 2016, às 16h15. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 15 de 2026, da sessão ordinária do dia 25 de maio de 2026. Boa tarde. Ata número 15 de 2026. Aos 25 dias do mês de maio de 2026, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Alexandre Borchardt, André Priebe Holz, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Gisele dos Santos Amaral, João Pedro Bervold, Juliana dos Santos Venchiaruto, Marcelo Polnoff e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador João Pedro Bervold, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador André Priebe Holz. Primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 14 de 2026, da sessão ordinária do dia 11 de maio de 2026, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Documento oriundo da Câmara dos Deputados. Os vereadores André Priebe Holz e Alexandre Borchardt fizeram o uso da tribuna. E como mais nenhum vereador fez o uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e de imediato encerrou a mesma por não haver projetos em pauta. A vereadora Gisele e o vereador Fábio fizeram o uso do espaço das explicações pessoais. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 1º de junho de 2026, às 16 horas. E para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 25 de maio de 2026, João Pedro Bervold, presidente, e André Priebe Holz, primeiro secretário. Esta ata está em discussão, em votação. A ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do documento oriundo da Agência Nacional de Transportes Terrestres em resposta à moção de repúdio número 01 de 2026. Senhor vereador, cumprimentando-o cordialmente, reporto-me ao ofício número 89 de 2026, SEI número 41702016, de 6 de abril de 2026, protocolado nesta agência em 13 de abril de 2026, por meio do qual esta Câmara Municipal encaminhou a moção de repúdio número 01 de 2026, de 1º de abril de 2026, aprovada por unanimidade na sessão ordinária do dia 6 de abril de 2026, de autoria do vereador Fábio Doleski Krause, manifestando posicionamento contrário à implantação de modelos de pedagiamento nas rodovias da região sul do estado do Rio Grande do Sul. Inicialmente, esta Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, registra a atenção conferida às preocupações apresentadas por esta Câmara Municipal, especialmente quanto aos possíveis impactos sobre a mobilidade da população, os custos de deslocamento, o escoamento da produção agrícola e atividade econômica regional. A respeito do assunto, informa-se que a demanda foi encaminhada à Superintendência de Infraestrutura Rodoviária, SUROD, para análise técnica, por meio do despacho do CODEM, SEI número 41725747, de 22 de abril de 2026. Na sequência, a SUROD submeteu os autos à Gestão e Fiscalização Econômica Rodoviária, GEF, por meio do despacho SUROD, SEI número 42598179, de 12 de maio de 2026.
considerando que a matéria envolve aspectos relacionados à política tarifária, aos modelos de cobrança em concessões rodoviárias e aos impactos econômicos financeiros percebidos pelos usuários. Assim, a título de resposta desta agência, encaminha-se o despacho GGF-SEI, número 42622462, de 14 de maio de 2026, elaborado pela Gerência de Gestão e Fiscalização Econômica Financeira Rodoviária, GGF, com o devido de acordo da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária, SUROD, de 14 de maio de 2026, no qual são apresentados os esclarecimentos técnicos acerca da matéria. Conforme informado pela área técnica, a manifestação da GGF restringiu-se aos aspectos técnicos do processo de concessão, dos modelos de cobrança e dos mecanismos contratuais de descontos e benefícios aos usuários, não competindo à referida gerência deliberar sobre a conveniência política ou discricionária de novos investimentos ou obras em regiões específicas. No que se refere ao programa de concessões de rodovias federais, a área técnica esclareceu que o modelo de concessão busca assegurar padrão adequado de conservação, operação, manutenção, melhoria da infraestrutura e prestação de serviços aos usuários, especialmente em contextos nos quais a execução direta pelo poder público enfrenta limitações orçamentárias e operacionais. A GGF destacou ainda que a tarifa de pedágio não é fixada de forma arbitrária, sendo calculada com base em estudos de viabilidade, projeções de tráfego, investimentos previstos e custos operacionais. Informou também que os documentos de estruturação das concessões são submetidos a audiências públicas e a controle institucional, inclusive pelo Tribunal de Contas da União, TCU. Quanto aos mecanismos de descontos e benefícios aos usuários, a área técnica informou que os contratos de concessão passaram a prever instrumentos como o desconto de usuário frequente, DUF, e o desconto básico de tarifa, DBT. O DUF tem por objetivo reduzir o impacto financeiro para usuários recorrentes, especialmente em deslocamentos curtos e rotineiros, enquanto o DPT concede abatimento para usuários que utilizam pagamento eletrônico, contribuindo para maior fluidez no tráfego. Especialmente em relação ao sistema de livre passagem, conhecido como Free Flow, a GGF esclareceu que se trata de modelo baseado em pórticos com sensores e câmeras, que permite a identificação dos veículos sem necessidade de sistema, possibilita a cobrança sem necessidade de parada ou redução significativa de velocidade. Segundo a área técnica, esse sistema possibilita a cobrança proporcional à distância efetivamente percorrida, buscando maior justiça tarifária, modicidade, eficiência operacional e modernização do setor rodoviário. Por fim, conforme a conclusão técnica, as concessões rodoviárias constituem instrumento voltado à melhoria da infraestrutura, da segurança viária e da eficiência dos serviços prestados aos usuários, sem prejuízo da observância dos mecanismos de participação social, dos estudos técnicos aplicáveis e dos instrumentos contratuais destinados a mitigar impactos aos usuários. Ademais, esta agência permanece à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, por meio de e-mail aspar@antt.gov.br ou pelo telefone da Assessoria Especial de Relações Institucionais, Internacionais e de Comunicação, AISRIC, telefone DDD 61 34 10 18 41. Atenciosamente, Alain Duarte Milagres Lopes, assessor especial
de Relações Institucionais, Internacionais e de Comunicação. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 103 de 2026, oriundo do Executivo Municipal, em resposta ao pedido de informação número 4 de 2026. Ofício número 103, 2026, Turuçu, 1º de junho de 2026. Excelentíssimo senhor João Pedro Berval, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Turuçu, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao pedido de informação número 04 de 2026. Senhor presidente, em atenção ao pedido de informação apresentado por vereador desta Casa Legislativa, por meio do qual são solicitados esclarecimentos acerca da ausência de encaminhamento de projeto de lei referente à revisão geral anual dos servidores públicos municipais, o Poder Executivo presta as seguintes informações. Inicialmente, cumpre esclarecer que, apesar do não encaminhamento do projeto de lei, a administração municipal está inerte em relação à matéria. Atualmente, encontram-se em andamento estudos técnicos, contábeis e financeiros destinados à definição do percentual de revisão geral anual a ser proposto, observando-se a realidade financeira do município e a necessidade de preservação do equilíbrio das contas públicas. A definição do índice demanda análise criteriosa dos impactos orçamentários e financeiros decorrentes de sua implementação, bem como a verificação do atendimento aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente aqueles relacionados às despesas com o pessoal. Tal cautela se mostra indispensável para que eventual concessão não comprometa a continuidade e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, nem exponha o município a situações de irregularidade perante aos órgãos de controle. Destaca-se ainda que o Poder Executivo reconhece a data base estabelecida na legislação municipal para a revisão geral anual dos servidores. Assim, uma vez concluídos os estudos em andamento e encaminhado o respectivo projeto de lei, a proposta contemplará efeitos financeiros retroativos ao mês de janeiro de 2026, de modo a preservar integralmente a database prevista na legislação municipal e evitar prejuízos aos servidores em razão do período necessário à realização das análises técnicas e de tramitação legislativa. Desta forma, o não encaminhamento até o momento do projeto de lei decorre exclusivamente da necessidade de definição responsável e segura do percentual a ser adotado, compatibilizando a valorização dos servidores públicos com a manutenção do equilíbrio fiscal e o cumprimento das exigências legais aplicáveis à administração pública. Atenciosamente, Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito Municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 23 de 2026, subscrita pelo vereador André Priebre House. Indicação número 23 de 2026. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para que realize a inscrição do município no edital de manifestação de interesse número 23 de 2026 do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais, conforme artigo 195 do Regimento Interno, vem apresentar a seguinte indicação: que o Poder Executivo Municipal, por intermédio das secretarias municipais competentes, realize a análise dos requisitos de habilitação e promova a inscrição do município de Turuçu até o dia 3 de junho de 2026, o Programa de Aquisição de Alimentos, PA, modalidade compra de doação simultânea, bem como adote todas as providências necessárias para a formalização da proposta junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Justificativo.
Justifica-se a presente indicação diante a oportunidade oferecida pelo governo federal aos municípios para captação de recursos destinados à execução do Programa de Aquisição de Alimentos, PA, importante política pública de fortalecimento da agricultura familiar e de combate à insegurança alimentar. O programa possibilita a aquisição de alimentos produzidos por agricultores familiares locais, promovendo geração de renda no meio rural, valorização da produção agrícola do município e, simultaneamente, o atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio da doação de alimentos adquiridos. Considerando a relevância social e econômica da iniciativa, bem como a necessidade de buscar permanentemente recursos externos para qualificar as políticas públicas municipais, entende ser de grande interesse público que o Poder Executivo promova os procedimentos necessários para a habilitação e participação de Turuçu no programa. Pela atenção, importante tema exposto acima, na certeza do atendimento à comunidade de Turuçu, agradece. Turuçu, 1º de junho de 2026, André Prieb Rous, vereador do PDT. O vereador proponente ou algum outro vereador quer fazer alguma observação? Senhor vereador, senhor presidente, os demais colegas vereadores, essa pergunta ao nosso colega vereador, seria federal ou estadual? Boa tarde, vereador Alexandre. É um edital a nível federal, que abriu, se eu não me engano, foi meados de mês de maio, né? E agora está encerrando esse edital. Eu acho que seria interessante o município manifestar interesse neste edital também. A gente sabe que tem o recurso do Estado, né, que está sendo executado e algum recurso também programado a executar, mas acho que seria interessante para que futuramente também a gente possa usar, né, esse recurso da consulta popular em outras demandas. Por isso eu acho interessante o município se candidatar também nesse edital de transferência de nível federal. Não, é porque tem, na realidade, o PA, no caso, que é, acredito eu, estadual, que está o município para receber 130 mil reais esse ano. Por isso eu lhe faço a pergunta se é desse do Estado ou se é federal, no caso, né? E aí, desde maio, na realidade, que está aberto as inscrições, conforme o senhor fala, né? Isso, exatamente. É somente no site ali do Ministério mesmo, preencher o formulário e manifestar o interesse do município, talvez um recurso que não é para agora, né, mas para futuramente o município está cadastrado. O senhor chegou a conversar com a secretaria para ver se eles ou só fez a indicação? Não, eu não conversei. Pessoalmente ainda não. Não cheguei a conversar. Tá bem, obrigado. Mais algum vereador? Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Encerro a mesma por não haver projetos em pauta. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Eu quero, senhor presidente. Primeiro, até para salientar alguns pontos referente a esse retorno da Agência Nacional de Transportes Terrestres relativo à nossa moção de repúdio feita aqui e aprovada por unanimidade por todos os senhores. Chegou então a resposta, um ofício da Gerência de Gestão e Fiscalização Econômica e Financeira Rodoviária, GEGEF, alguns pontos interessantes aqui nesta resposta. Gostaria até de ler alguns parágrafos aqui, que condiz justamente com essa luta que a Zona Sul vem sofrendo, né, que a gente vem procurando. Amanhã mesmo vamos a Porto Alegre fazer até um protesto lá no Palácio Piratini,
Só alguns pontos aqui, senhor presidente, que eu acho que é importante destacar. Aqui fala o seguinte, a GGF destacou ainda que a tarifa de pedágio não é fixada de forma arbitrária, sendo calculada com base em estudos de viabilidade, projeções de tráfego, investimentos previstos e custos operacionais. A gente há pouco tempo teve uma audiência pública na Casa Legislativa de Pelotas e muito se falou justamente por esta taxa interna de retorno, que é chamada TIR, e nesse projeto nosso aqui, que vem de encontro direto para nós, que é a rota portuária, foi calculado 14,29 de taxa de retorno para a empresa. E essa taxa de retorno, ela é elencada como uma taxa de alto risco, né? E lá nessa audiência que a gente teve em Pelotas, eu até citei na minha manifestação que não tem como ser enquadrado em 14,29 com uma taxa alta de risco, sendo uma rodovia praticamente totalmente duplicada, né, com um tráfego consolidado. Então, esses pré-requisitos não tem como ser elencados em alto risco, ou seja, uma rodovia duplicada que já sabem também, pelo longo período que se teve pedágio, né, o tráfego que aqui passou. Então, quer dizer, não é uma estrada nova num lugar que não se tinha pedágio, que não era duplicado. Então, aí já entra uma questão em desacordo com a própria resposta deles aqui, que não é de forma arbitrária. Como assim? Tu vai lá e lança com uma taxa alta de risco e não condiz com a verdade. Um outro parágrafo aqui interessante nessa resposta para nós, ele diz no antepenúltimo parágrafo: especialmente em relação ao sistema de livre passagem, conhecido como Free Flow, a GGF, que é a gerência, né, esclareceu que se trata de modelo baseado em pórticos com sensores e câmeras, que permite a identificação dos veículos sem necessidade de parada ou redução significativa de velocidade. Segundo a área técnica, esse sistema possibilita a cobrança proporcional à distância efetivamente percorrida, buscando maior justiça tarifária, modicidade, eficiência operacional e modernização do setor rodoviário. Eu acho interessante a gente deixar bem frisado assim, essa questão da justiça tarifária. Justiça tarifária sendo que uma região, nossa Zona Sul, sofreu durante 28 anos, né, sendo lesada por esses pedágios, né, que inúmeras vezes já é citado quanto isso trava o desenvolvimento da região, né, o quanto isso descapitaliza o nosso povo, a nossa comunidade, que independentemente se tem veículo ou não tem, acaba pagando esse custo final, né, seja em produtos ou serviços. É ele lá, o consumidor final, que acaba pagando isso aí, porque não consegue repassar esse custo. E eles vêm falar em justiça tarifária. Um outro parágrafo, vereador Mano, que eu acho bem interessante, que é o penúltimo, que encerra, por fim, conforme conclusão técnica, as concessões rodoviárias constituem um instrumento voltado à melhoria da infraestrutura, da segurança viária e da eficiência dos serviços prestados aos usuários, sem prejuízo da observância dos mecanismos de participação social, dos estudos técnicos aplicáveis e dos instrumentos contratuais destinados a mitigar impactos aos usuários. E aí eles frisam uma outra parte aqui que eu achei bem interessante nessa resposta, que eles falam sobre audiências públicas, né, que foram feitas aqui. A GGF destacou ainda que a tarifa de pedágio não é fixada de forma arbitrária, sendo calculado com base em estudos de viabilidade, projeções de tráfego, investimentos previstos e custos operacionais. Informou também que os documentos de estruturação das concessões são submetidos a audiências públicas e a controle institucional, inclusive pelo Tribunal de Contas da União. Ou seja,
deixam bem claro que houve uma participação popular, né, através de audiências públicas, onde a gente sabe que toda a região vem justamente batendo forte em cima disso, porque houve 3 audiências públicas, uma em Brasília, uma em Porto Alegre e só uma aqui na região. Então, assim, é lamentável a gente ainda ter que dar publicidade de uma resposta desse nível, ou seja, parece que realmente estamos se encaminhando para mais um longo período de sofrimento, já não bastasse os 28 anos que a gente sofreu, pelo que está dando a entender aqui, a gente vai sofrer por um bom tempo. Espero que essa nossa ida amanhã a gente possa contribuir neste protesto. Eu acho que é importante a gente fazer e não medir esforços para tentar, no mínimo, que eu já citei por várias vezes, né, se a gente conseguisse fazer com que isso enrolasse mais para frente. Houve agora essa marcha dos prefeitos, os vereadores aqui também foram a Brasília, foi dado publicidade que estava certo que esse ano não ia ter, então assim fica essa questão obscura, né, que pode, já dito por mim aqui inúmeras vezes, nas audiências públicas que eu participei nas câmaras, eu sempre deixei muito bem claro, né, que essa questão de Copa do Mundo serve de cortina de fumaça, a própria eleição geral também serve de cortina de fumaça, e a gente espera realmente que o governo tenha a sensibilidade de debater isso, no mínimo, em 2027, 2028, mas não agora, para a gente não sofrer as consequências deste sistema de pedagiamento que querem implantar. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de passar para vocês aqui uma informação. Padre Cláudio pediu para que repassasse que agora no feriado, dia 4 de junho, vai ser feito o tradicional tapete de Corpus Christi, que vai começar dentro da própria igreja, e também pediu para avisar aos vereadores que aqueles que quisessem fazer alguma doação para esse tapete, em outros anos os vereadores sempre participavam, né? Então ele disse que provavelmente pode falar até comigo mesmo ou com a vereadora Gisele, que nós vamos repassar aqui o Melo, que é o responsável por pegar essas doações. Era isso, presidente. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 8 de junho de 2026, às 16 horas. Tenham todos uma boa tarde.